Olá pessoal, vamos iniciar nossa 10ª aula e nessa aula nós vamos tratar sobre dois assuntos, sobre citações, como fazer citações num texto. Vai ser a primeira parte dessa aula, nós vamos ter uma segunda aula com uma segunda parte sobre citações e vamos falar sobre plágio. Bom, existe uma norma da ABNT, é a norma 10.520, que ela foi criada especificamente para a elaboração de citações bibliográficas. Essa norma ela foi revisada agora em 2002, basicamente há 15 anos atrás, e desde então ela tem sido a norma regular em que se segue para fazer citações nos artigos. Quais são as regras gerais para a citação bibliográfica? Normalmente, quando que a gente faz uma citação? Quando você está fazendo um levantamento bibliográfico sobre um tema, que é o caso que aconteceu com vocês agora na caracterização do problema. Vocês tinham que levantar alguns aspectos que já tinham sido discutidos em outros artigos, em outros trabalhos científicos. E toda vez que a gente vai trazer um conhecimento que foi realizado em um artigo e trazer para o seu trabalho, você tem que trazer na forma de uma citação, que é uma maneira de você dar crédito para aquele conhecimento científico para uma outra pessoa que realizou aquela pesquisa. Então, nós não vamos fingir que aquela fala ou aquele conhecimento é nosso e nós vamos citá-lo e dizer quem foi que tratou sobre aquele tema ou que publicou aquele trabalho, né? Então, se nós observarmos aqui nas regras gerais das citações, nós vamos ver que toda vez que você faz uma citação, ela é feita pelo nome, pelo sobrenome do autor, pelo ano da obra e muitas vezes você pode citar a página em que a obra foi, da onde a obra foi retirada. Normalmente a gente usa a letra maiúscula e minúscula do nome do autor, mas se a gente for fazer uma citação desse nome do autor, quando ele estiver em parênteses, você vai usar todas as letras maiúsculas. Vejamos aqui nos nossos dois exemplos que eu estou entregando para vocês. Um exemplo é o seguinte: escreveu Pato 1999, P38, que, abre aspas, fontes históricas disponíveis não autorizam a conclusão de que a escola tenha sido uma instituição necessária à qualificação das classes populares para o trabalho, fecha aspas, ponto final. Bom, vamos lá pela análise desta frase. Pato é o nome do autor. 1999 é o ano que esse trabalho foi publicado e 38 é a página. Vocês vejam que a gente menciona P.38, quer dizer a página de onde foi retirado essa afirmação. Então, foi um trabalho de Pato de 1999 na página 38, que, abre aspas, significa que ele está fazendo uma cópia literal do que está sendo citado. Fontes históricas disponíveis não autorizam a conclusão de que a escola tenha sido uma instituição necessária à qualificação das classes populares para o trabalho. Foi isso que ele falou. Então, copiou ipsis literis. A gente tem que colocar entre aspas. Vejam que o nome do autor faz parte da frase. Escreveu Pato. Agora, veja o segundo exemplo. As leis gerais são aquelas da economia do mercado e não as da economia política. A frase está entre aspas porque ela foi copiada ipsis literis, sem nenhuma alteração. Mas veja que eles não mencionam o nome do autor nesse caso. Eles pegam uma frase e depois vão dar o crédito dessa frase. Aí ele tem que colocar entre aspas o nome do crédito, Severino, 2000, P61. Então, o sobrenome da pessoa é Severino, o ano da publicação foi 2000 e a página é 61. Veja que Severino, nesse caso, que está entre parênteses, ele é todo em maiúsculo e a página 61. Um outro exemplo nessa página ainda de uma citação. Após a data de ser citada a página de onde se transcreveu o texto, após vírgula é a abreviação da página, então após a data deve ser citada a página, né, com o P ponto. Nas citações indiretas, a indicação das páginas consultadas é opcional, quer dizer, não há necessidade de toda vez que você for fazer uma citação, colocar o número da página. Quando que ela vai ser obrigatória?
quando for uma citação direta. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é citação direta, o que é citação indireta. Então, só lembrando, em citação direta, precisa ter o número de páginas. Citação indireta, não precisa ter, tá ok? Então, vamos aqui ver os tipos de citação que existem. Vejamos, ó, existe a citação direta, a citação indireta, a citação de citação. Quando a gente cita um artigo que tem mais de autores, um autor, dois autores e mais de 3 autores. Quando há coincidência de sobrenomes e quando há mesmos autores e vários trabalhos. Então, esses são os exemplos que nós vamos ver sobre tipos de citação. Então, vamos ver o primeiro exemplo, que é a citação direta. Quando que é classificado como uma citação direta? Quando você faz uma transcrição literal do texto de outros autores, reproduzida exatamente como consta do original. Elas também são chamadas de citações literais ou citações textuais. Quando essa citação ela for curta, 1 linha, 2 linhas, até 3 linhas de citação no seu texto, você pode colocar esse pedaço do texto entre aspas e em seguida você coloca o nome da fonte de onde você retirou essa citação. Vejamos nesse exemplo que nós estamos trabalhando. Abre aspas. Deve-se indicar sempre, com método e precisão, toda a documentação que serve de base para a pesquisa, assim como ideias e sugestões alheias inseridas no trabalho. Essa foi a frase que a gente está querendo fazer uma transcrição literal de um texto. De que texto foi? Servo e Bervian, 1978, página 97. O que isso quer dizer? É um artigo publicado pelo Sérvio, que é um autor, e o Bervian é o segundo autor. O ano é 78 e a página é 97. Veja, nós mantemos o número de página aqui porque nós estamos fazendo uma citação direta, tá ok? E sempre a citação direta, ela deve vir entre aspas. Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver uma citação direta em que você tenha até 3 linhas a citação. Como eu já tinha comentado, nós vamos usar aspas e a citação em seguida. Deve-se indicar sempre, com método e precisão, toda a documentação que serve de base para a pesquisa, assim como ideias e sugestões alheias inseridas no trabalho, que é o exemplo anterior, o Sérvio e Bervian, 1978. Porém, nós podemos fazer uma citação direta de um modo diferente. Por exemplo, Wilmore, 1988, página 56, define-a como, abre aspas, porque agora é que é a citação literal, a habilidade para executar níveis de AF, que variam de moderados a energéticos sem fadiga excessiva, e a capacidade de mantê-la durante toda a vida. Fecha aspas. Vejam que nesse segundo exemplo, a Wilmore, o nome do autor, ele faz parte da frase. Wilmore define, ele é o sujeito. Então, a gente coloca entre parênteses só o ano e a página. E o conteúdo que é literal, a gente coloca entre parênteses, que no caso é a habilidade para executar níveis de AF, que variam de moderados a energéticos, sem fadiga excessiva e a capacidade de mantê-la durante toda a vida. Ok? Vamos passar agora para um próximo caso, quando a gente faz uma citação direta com mais de 3 linhas. Então, na verdade, a gente está com isso copiando um texto muito grande. Nesse caso, ao invés de a gente colocar no meio de uma frase, a gente vai fazer destacado num parágrafo único com um recuo de 4 centímetros na margem esquerda. E a letra normalmente vai ser menor do que a está sendo utilizada. Por exemplo, se estiver usando letra 12, você vai fazer com letra 11. E não coloca-se aspas. Então, você pode fazer uma menção sobre um trabalho e quando você vai fazer a citação, você coloca ela como um parágrafo à parte. Como está exemplificado aqui, ele é um parágrafo à parte, sem aspas, você pode ver que não tem aspas.
ele vai copiar ipsis literis todo o texto e no final a gente vai fazer a citação do autor. Castellani Filho, 1999, página 24, ok? Então, vocês vejam que não precisou colocar aspas, não precisou fazer alguma menção específica, é só colocar ele como um parágrafo à parte. Um outro exemplo em que nós vamos falar que se chama supressão. Supressão é um caso em que você quer fazer uma citação direta, ou seja, a gente quer copiar ipsis literis do texto original, só que o texto ele é muito grande e você não precisa citar toda a frase, porque o que te importa é parte dessa frase. Então, quando a gente faz uma supressão de um texto, a gente coloca um pedaço, a gente coloca um sinal de parênteses com 3 pontinhos no meio, sugerindo que havia um texto ali no meio, que você suprimiu e não te interessa citar no teu trabalho. Esses 3 pontinhos entre colchetes, eles podem ficar tanto no início quanto no meio ou no fim da citação. Vamos ver um exemplo que nós estamos dando aqui de uma citação. Veja que é uma citação direta, então a gente vai colocar entre parênteses. Alguns critérios são estabelecidos. Provavelmente o texto original devia ter um monte de conteúdo, mas você suprime esse conteúdo, coloca 3 pontinhos e continua, esclarecendo que a avaliação deverá ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno. E depois vejam que vem outra supressão em seguida, porque também o que vem depois não importa. E como essa citação fecha aspas, você vai colocar o nome do autor, que é Silva, 2002, página 65, ao final. Veja que esse exemplo, ele contém 2 supressões na mesma frase, porque o objetivo é você falar um conteúdo e não precisa copiar, às vezes, 4, 5, 6 linhas do texto que não tem um interesse direto, tá? Esse é um caso da supressão. Um outro exemplo é o exemplo da interpolação, que também é uma situação justamente contrária da supressão, que é o caso em que você vai fazer um acréscimo ou vai fazer um comentário seu dentro de um texto que você está fazendo uma citação direta. E nesse caso a gente também tem que colocar entre colchetes. Então vejam o determinado exemplo. A classificação da obesidade infantil, a qual está em aumento em grande parte do mundo, apresenta uma série de dificuldades que relaciona a estatura do peso corporal. E aí você quis destacar IMC, índice de massa corporal. Não era original do texto, mas você quis acrescentar, então você coloca entre colchetes, já que estes 2 fatores são flutuantes por processos de crescimento e desenvolvimento. Galhardo, 2004, página 33. Então, vocês vejam que vocês podem também fazer algum tipo de acréscimo ou esclarecimento no meio de um texto original, sem perder essa citação direta, ok? Bom, existe mais um tipo de intervenção que é a ênfase ou destaque. Muitas vezes você copia um texto de um artigo e você quer destacar uma parte dele. Originalmente não existe um destaque, mas para você aquele destaque é importante. Então você pode fazer um grifo, você pode fazer um negrito, pode fazer um itálico e criar um destaque daquele texto. Porém, toda vez que você fizer isso, uma alteração, uma intervenção no texto, você deve mencionar que você está fazendo essa intervenção. Vamos olhar os nossos 2 exemplos. Caracterizada como a formadora de pessoal para o apoio ao progresso social, a universidade se objetiva 3 pontinhos. Veja que o interesse aqui foi grifar formadora de pessoal. Então você menciona Souza, 1997, página 9, grifo nosso. Quer dizer, formadora de pessoal, esse grifo foi você que fez. O segundo exemplo, desse ponto em diante, na marcha do material, na biblioteca, 3 pontinhos, continua o texto. Meadows, 1999, página 89, grifo do autor. Nesse caso, foi um grifo também que você quis dar um destaque, né? Grifo do seu autor. Vocês vejam que existe possibilidade de a gente fazer intervenção em citações diretas. O importante sempre é que quando a gente copiar ipsis literis, a gente coloque entre aspas.
e às vezes a gente está fazendo uma cópia e quer fazer uma intervenção no texto. Existe modo de você suprimir, de você acrescentar, de você grifar, de você destacar, tá? Próximo tema. Vamos falar sobre citação indireta. Quando que é que você usa uma citação indireta? É quando expressamos a ideia ou pensamento de outro, usando nossas próprias palavras. Ou seja, é diferente da citação direta em que eu uso as palavras do autor original. Aqui eu vou usar a ideia dele e mencionar o conteúdo com as minhas próprias palavras, com a sua própria palavra. São reproduções de ideias e informações sem transcrever as palavras do autor citado. Assim, não é necessário nenhum tipo de destaque ou aspas, né? Não usa aspas, porém tem que fazer a citação, né? Vamos dar um exemplo de uma citação indireta, chamada tipo 1. O autor ele é citado no corpo do texto e usa somente a primeira letra do nome em letra maiúscula, as outras letras em letras minúsculas, mais o ano em que foi publicado o artigo, entre parênteses. Vejam, lembra que na citação direta a gente usava as páginas. Aqui a gente não está usando página. Vamos olhar nosso exemplo. Analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se, segundo Kaplan, 2001, descobrir até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. Então, ele está transcrevendo um conhecimento do Kaplan 2001, que é analisando a rotação sobre a base, pode-se descobrir até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. Então, você está transcrevendo um conhecimento do Kaplan, mas o Kaplan ele faz parte do texto. Você não usou as palavras literais, o conteúdo literal do texto, tá? Um outro exemplo de citação indireta tipo 1. Não é necessário nenhum tipo de destaque ou aspas. Vamos lá. Barras, 1979, ressalta que, apesar da importância da arte de escrever para a ciência, inúmeros cientistas não têm recebido treinamento neste sentido. Ou seja, Barras ressalta que, e aí a gente menciona o texto que ele fala, mas não usando exatamente as mesmas palavras. Vocês vejam que a gente não usa novamente o número de páginas, ok? Uma citação indireta do tipo 2. O autor pode ser citado entre parênteses, com letra maiúscula e o ano da publicação. De novo, na citação indireta, não usamos o número de páginas, ok? Exemplo, analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se descobrir até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. Entre parênteses, Kaplan, 2001. Vejam que aqui a gente não quis dizer Kaplan destacou que. A gente simplesmente cita a frase e dá o crédito do autor ao final da frase. Kaplan, 2001. Ok? Um outro exemplo de uma citação indireta do tipo 2. Outros estudos citados pela mesma revisão, então menciona Kara et al. 83, Kawati et al. 79, Ravussin et al. 94. Encontraram que grupos de pessoas que migraram a ambientes modernos desenvolveram uma incidência maior do diabetes tipo 2, comparados com as suas contrapartes que permanecem em seus lugares de origem. Veja que aqui a gente está citando, está dizendo o seguinte, outros estudos citados na revisão, e aí você abre um parênteses dizendo quais são esses estudos. Aqui são 3 estudos, o do Hara et al. 83, o do Kawati et al. 79 e do Ravussin et al. 94. Veja que entre as 3 citações a gente põe um ponto e vírgula. Et al. 83, ponto e vírgula, Kawati et al. 79, ponto e vírgula, Ravussin et al. 94. Fecha aspas. Então, aqui nós estamos fazendo 3 citações de 3 artigos diferentes falando sobre o mesmo assunto, ok? Bom, nós continuaremos depois falando de tipos de citação na próxima aula, mas eu vou iniciar falando sobre a segunda parte dessa aula, que é plágio. O que é plágio? É muito importante que a gente seja muito ético e honesto quando a gente está escrevendo um texto, principalmente no que se refere ao conhecimento que outra pessoa já adquiriu, já publicou. Essa pessoa merece o crédito pelo trabalho que ela realizou. Então, nós devemos sempre que nós utilizarmos um conhecimento que não é nosso,
citar a referência. Não fomos nós que mencionamos aquilo, não foi você que interpretou. Você está lendo e a ideia foi tirada de outro trabalho. Então, nós precisamos sempre ser honestos e mencionar o autor. Se nós nos apropriamos de um conhecimento que não é nosso e não mencionamos o autor, nós estamos cometendo plágio, porque eu estou assumindo que esse conhecimento e que essa fala é minha, sendo que ela não era. Então, qual é a definição de plágio? É o ato de assinar uma obra intelectual contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa, sem colocar os créditos para o autor original. No ato do plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria. Isso é uma coisa que nós não podemos fazer, principalmente quando nós estivermos escrevendo o TCC, escrevendo a monografia. Quando o conhecimento não é nosso, ele deve ser sempre citada a origem, o autor que descreveu aquele conhecimento. Então, por exemplo, a citação ela é muito utilizada na caracterização do problema, porque você vai sempre olhar artigos e trabalhos que outras pessoas fizeram para contextualizar o problema, contextualizar o seu trabalho ou motivação para o seu trabalho. Nesse caso, vocês têm que usar sempre citação. Não copiem textos de uma outra fonte sem citá-la devidamente, ok? A palavra plágio ela vem do latim, de plagium. É o ato de roubar uma pessoa, sequestrar, de modo que a etimologia implica um ato criminoso. Agora, plágio não é a mesma coisa que paródia. Na paródia há uma intenção clara de homenagem, de crítica ou de sátira. Não existe a intenção de enganar o leitor ou o espectador quanto à identidade do autor da obra. Tá ok? Então há muita diferença de paródia. No nosso caso, é um trabalho científico, vocês não estarão fazendo uma paródia. Se vocês não citarem devidamente, vocês estarão cometendo, né, o crime de plágio. Há diversos tipos de plágio, tá? O plágio direto, o plágio parcial, o plágio conceitual, o plágio mosaico e o autoplágio. O que é um plágio direto? Quando você copia uma fonte palavra por palavra, sem indicar que é uma citação e sem fazer referência ao autor. É como se nós estivéssemos fazendo uma citação direta e ao invés de nós colocarmos o nome do autor, a gente finge que aquela fala é sua ou que aquela informação é sua, tá? Isso é um plágio direto. Um plágio parcial é quando você faz uma colagem resultante da seleção de pequenos parágrafos ou de frases de outros autores, sem mencionar as obras. Então, quando você também estiver tirando pedaços, frases e copiando frases parciais, você está cometendo plágio, se você não mencionar o autor, tá? O plágio conceitual, utilização da essência da obra do autor expressa de forma distinta da original. Então, quando você pegar a essência ou pegar a forma daquela obra, utilizar como sua, sem você mencionar que existia um autor por trás daquela obra, tá? O plágio mosaico ocorre quando o plagiador não faz uma cópia direta da fonte, mas muda umas poucas palavras em cada frase, ou levemente reformula um parágrafo, sem dar crédito ao autor original. Esses parágrafos ou frases não são citações, mas estão próximas de serem citações que deveriam ter citado os respectivos autores, tá ok? Que é um dos meios mais comuns de se falar de plágio, que é você ir copiando frases parciais, e o fato de você estar copiando frases parciais, você tem a sensação de que você não está cometendo plágio, mas toda vez que você tirar frases, faça a citação do autor a cada frase que você está retirando, tá? E tem também o autoplágio. O que é o autoplágio? O autoplágio, ele consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados por você mesmo. Então, às vezes, você pega um trabalho que você mesmo publicou e se você não citar que esse trabalho foi você que fez em anos anteriores,
você está cometendo plágio também. É chamado de autoplágio, ok? Então, não deixe de citar mesmo que seja você o autor, tá? Agora, por que não fazer uma citação e correr o risco de um plágio? Vejam, não há descrédito nenhum no seu trabalho se você fizer uma citação. Muito pelo contrário, vai mostrar que você está atualizado, que você está buscando o conhecimento em outros trabalhos, está fazendo revisão de literatura. É leal, é honesto e dá valor ao trabalho das demais pessoas. Então, aquele famoso copy e paste, você vai lá e copia um pedaço e faz um paste, isso aí é plágio. Toda vez que vocês fizerem isso, seja de qualquer fonte de texto, se vocês fizerem um copy e paste, vocês estarão plagiando se vocês não estiverem mencionando corretamente da onde você tirou aquela frase que você copiou, ok? Toda vez que vocês fizerem um copy, na hora de fazer o paste, logo em seguida do paste, coloquem o nome do autor de onde você tirou aquele copy, tá? É a maior garantia de que você não irá cometer plágio. Bom, pessoal, hoje a aula termina aqui. Acho que é muito importante a gente ter conscientização sobre os efeitos do plágio. Ele é um crime, tá? Não deve ser praticado e, por favor, não pratiquem, não deixem de fazer citações nos trabalhos que vocês consultam para fazer a revisão bibliográfica ou discutir os dados do seu TCC, ok? Próxima aula a gente continua falando sobre tipos de citações. Até mais!